o martelo do leiloeiro bateu, e foi naquele som seco que ele entendeu que não tinha mais volta. Vendido. A máquina que ele mesmo tinha comprado, financiado em 36 parcelas, agora pertencia a um estranho que nem sabia o nome dela. Ele ficou parado no fundo do galpão, com as mãos nos bolsos, tentando não deixar transparecer o que estava sentindo por dentro. O que ele ainda não sabia era que aquele mesmo leilão, aquele dia que parecia o fim de tudo, ia colocar na frente dele uma pessoa que meses depois seria a peça fundamental para reconstruir o que tinha desmoronado. Eduardo tinha 41 anos. Passou a última década construindo uma pequena marcenaria que começou sozinho, numa garagem, e que chegou a ter 8 funcionários no auge. Fazia móveis planejados para construtoras da região, tinha contratos fixos, uma reputação sólida. Só que começou uma sequência de decisões erradas, um contrato grande que não foi pago, um investimento em maquinário que não deu retorno rápido o suficiente, e depois a pandemia, que travou tudo por meses. Em menos de um ano, ele viu a empresa que levou 10 anos para construir desmoronar em cascata. Primeiro, precisou demitir os funcionários um por um, sabendo que cada demissão também representava uma família que ia sofrer junto. Depois, veio a dívida com o banco, que engoliu as economias. Por fim, precisou vender a casa para tentar segurar o pouco que sobrava, e mesmo assim não foi suficiente. A esposa, Renata, ficou ao lado dele durante todo o processo, mas era visível o peso que aquilo colocava em cima dos dois. Tinham 2 filhos, um de 12 e outro de 8 anos, que precisaram mudar de escola, de casa, de rotina. Foi durante o leilão dos equipamentos da marcenaria, o último ato daquele processo de perda, que Eduardo conheceu Marcelo, um homem mais velho, na faixa dos 60 anos, dono de uma pequena madeireira que tinha ido ao leilão só para comprar algumas peças de reposição. Marcelo reparou em Eduardo, parado sozinho, observando cada máquina sendo vendida com uma expressão que ele reconhecia bem. Já tinha passado por algo parecido, anos atrás. No fim do leilão se aproximou. Você que construiu tudo isso? Eduardo confirmou com a cabeça, sem muita vontade de conversar. Eu também já perdi tudo uma vez. Anos 80. Achei que era o fim. Eduardo não respondeu, mas escutou. Marcelo deixou um cartão com ele antes de ir embora. Disse que, se um dia precisasse de trabalho, era só aparecer. Eduardo guardou o cartão, mas não ligou. Ainda estava tentando entender como ia sustentar a família sem ter mais nada. Passou semanas mandando currículo, tentando emprego em qualquer área, mas a experiência dele era muito específica, dono de negócio, não empregado. As contas continuaram acumulando. Foram morar num apartamento pequeno, alugado, num bairro mais afastado. Renata conseguiu um trabalho temporário numa loja, mas não era suficiente para cobrir tudo. Foi numa noite, vendo os filhos dormindo em colchões no chão porque ainda não tinham comprado camas, que Eduardo sentiu o peso real daquela queda. Não era só sobre dinheiro, era sobre a sensação de ter falhado com as pessoas que mais amava. No dia seguinte, encontrou o cartão do Marcelo dentro da carteira. Ligou naquela mesma manhã. Marcelo atendeu como se estivesse esperando aquela ligação há semanas. Marcou de se encontrar na madeireira ainda naquela tarde. Quando Eduardo chegou, viu um galpão simples, bem menor do que a marcenaria que ele tinha construído, mais organizado, funcionando. Não tenho um cargo chique para te oferecer, Marcelo disse. Mas preciso de alguém que entenda de produção, que saiba organizar processo. Você entende disso melhor que eu. Começou como uma espécie de consultor informal, ajudando Marcelo a reorganizar a produção da madeireira, que vinha perdendo eficiência havia anos. O salário não era alto, mas era o suficiente para começar a estabilizar as contas em casa. Nos primeiros meses, Eduardo sentiu o orgulho pesar. Ele, que já tinha sido dono do próprio negócio, agora estava recebendo ordens, ajustando processos de outra pessoa. Teve dias em que quase desistiu, achando que aquilo era um passo atrás. Foi Renata quem ajudou ele a enxergar diferente. Não é um passo atrás, Eduardo. É um degrau para você se levantar de novo. Você não perdeu quem você é, só perdeu o que você tinha. Aos poucos, ele começou a aplicar na madeireira tudo o que tinha aprendido nos 10 anos como empresário, só que dessa vez sem o peso de arcar sozinho com todos os riscos. Reduziu o desperdício de matéria-prima, criou um sistema de controle de estoque, aumentou a produtividade da equipe. Em 6 meses, a madeireira de Marcelo já estava produzindo 30% a mais, com os mesmos funcionários. Marcelo, impressionado, propôs uma sociedade. Não uma sociedade igual, mas uma participação nos lucros proporcional ao crescimento que Eduardo estava gerando. Ricardo aceitou a proposta mesmo sem saber se dava certo ou precisava de mais garantia antes de arriscar de novo.
Eduardo aceitou. Não porque tinha certeza absoluta, mas porque entendeu que continuar parado com medo não ia mudar nada. Passou o ano seguinte trabalhando pesado, reconstruindo aos poucos o que tinha perdido, não do mesmo jeito, mas de um jeito mais sólido, mais consciente dos riscos. Aprendeu a não colocar todos os ovos na mesma cesta, a manter reserva de emergência, a nunca mais depender de um único cliente grande. A família conseguiu sair do apartamento alugado e se mudar para uma casa modesta, mais própria. Os filhos voltaram a ter quarto separado. Renata conseguiu deixar o emprego temporário e voltar a estudar, algo que sempre quis fazer. 2 anos depois daquele leilão, a madeireira de Marcelo tinha triplicado de tamanho e Eduardo já era sócio oficial do negócio, com seu nome estampado ao lado do de Marcelo na entrada do galpão. Numa tarde, revisando alguns documentos antigos, Eduardo encontrou o recibo daquele leilão, o dia em que ele achou que tinha perdido tudo. Releu o papel devagar e entendeu uma coisa que só o tempo conseguiu ensinar. Ele não tinha perdido tudo naquele dia. Tinha perdido apenas o que podia ser vendido. O que realmente importava, a capacidade de recomeçar, a família ao lado dele, o conhecimento que carregava nunca foi embora. Guardou o recibo numa gaveta, não como lembrança de derrota, mas como prova de que era possível recomeçar de qualquer lugar, desde que a pessoa não desistisse de si mesma. Ele deveria ter procurado um emprego fixo em vez de arriscar de novo em sociedade, ou foi a decisão certa?